Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso de Relatórios GRI, SASB e Mapeamento de Materialidade. Antes de começarmos, eu preciso te pedir alguns minutinhos para você se preparar da melhor forma possível. Primeiro, procure um lugar bem confortável para estudar, um cantinho tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Se você tiver fones de ouvido por perto, coloque agora, isso vai te ajudar a focar totalmente no conteúdo. Se puder assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. E não esquece de pegar um papel e uma caneta para anotar os pontos principais, porque isso faz toda a diferença no seu aprendizado. Ah, e se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal agora, tá bom? Isso é muito importante para você não perder os próximos cursos que vamos lançar. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são, e isso me motiva muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Agora sim, vamos ao que interessa. Bem-vindos ao curso de Relatórios GRI, SASB e Mapeamento de Materialidade. Este curso foi desenvolvido para te oferecer as ferramentas essenciais que você precisa para criar relatórios de sustentabilidade de classe mundial. Vamos te capacitar a dominar as práticas de materialidade e a comunicar de forma efetiva o impacto ambiental, social e de governança da sua organização. Preparado para essa jornada? Então vamos começar. Vamos começar pelo capítulo 1, onde vamos explorar a introdução à sustentabilidade e aos relatórios ESG. E olha, isso não é mais um assunto opcional ou uma tendência passageira. A sustentabilidade se tornou um imperativo estratégico global, algo que todas as organizações, independentemente do tamanho ou setor, precisam considerar seriamente. Por quê? Porque a sustentabilidade deixou de ser apenas uma questão de responsabilidade social e se tornou um diferencial competitivo real. Empresas que adotam práticas sustentáveis atraem mais investidores, conquistam a preferência dos consumidores, conseguem melhores condições de financiamento e se destacam no mercado. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade é um requisito de mercado. Muitos clientes e parceiros só fazem negócios com empresas que demonstram compromisso com práticas sustentáveis. E aqui entra a importância da transparência e da prestação de contas. Não basta apenas fazer, é preciso comunicar, é preciso mostrar dados confiáveis, mensuráveis e verificáveis. A demanda por transparência está crescendo exponencialmente, vinda de investidores, reguladores, consumidores e da sociedade como um todo. Os pilares ESG, que são ambiental, social e governança, formam a base da gestão moderna. O pilar ambiental trata do impacto da empresa no meio ambiente. O social aborda as relações com pessoas e comunidades, e a governança foca na estrutura de gestão e ética empresarial. Esses três pilares trabalham juntos para criar valor sustentável a longo prazo. Agora, vamos entender os dois principais frameworks de relatórios de sustentabilidade que vamos estudar neste curso: o GRI e o SASB. Esses dois frameworks são fundamentais para a sustentabilidade corporativa, mas cada um tem um foco e uma abordagem diferentes. O GRI, que significa Global Reporting Initiative, é o framework mais utilizado no mundo para relatórios de sustentabilidade. Ele tem um foco amplo, abrangendo os impactos econômicos, ambientais e sociais da organização. O GRI se preocupa com todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas: colaboradores, comunidades, fornecedores, clientes, governo, sociedade em geral. É uma abordagem de impacto que busca mostrar como a empresa afeta o mundo ao seu redor. Já o SASB, que é o Sustainability Accounting Standards Board, tem um foco mais específico. Ele é voltado para informações financeiras materiais que interessam principalmente aos investidores. O SASB quer saber quais questões de sustentabilidade podem impactar o desempenho financeiro da empresa. E ele tem uma característica importante: os padrões são específicos por setor. Isso significa que o que é material para uma empresa de tecnologia é diferente do que é material para uma empresa de mineração, por exemplo. Quando você usa o GRI e o SASB juntos, você consegue uma visão holística da sustentabilidade. O GRI mostra o impacto da empresa no mundo e o SASB mostra como questões de sustentabilidade impactam a empresa financeiramente.
É uma combinação poderosa para comunicação completa e transparente. Vamos agora fazer uma comparação mais detalhada entre o GRI e o SASB, para você entender exatamente quando e como usar cada um deles. O GRI tem uma abordagem de fora para dentro, ou seja, ele captura amplamente os efeitos que a empresa causa nas partes interessadas e no mundo. A pergunta central do GRI é: como as nossas atividades impactam o meio ambiente, as pessoas e a sociedade? Por isso, ele é mais abrangente e inclusivo, considerando uma gama muito ampla de temas e stakeholders. Já o SASB tem uma abordagem de dentro para fora, focando na relevância financeira. A pergunta central do SASB é: quais questões de sustentabilidade podem afetar o desempenho financeiro e o valor da empresa para os investidores? Por isso, ele é mais focado e seletivo, priorizando apenas os temas que têm materialidade financeira. E aqui entra um conceito muito importante: a materialidade dupla. Esse conceito integra as duas perspectivas, considerando tanto os impactos da empresa no mundo, quanto os riscos e oportunidades que questões de sustentabilidade trazem para essa empresa. A materialidade dupla está se tornando cada vez mais relevante, especialmente na Europa, onde regulações como a CSRD exigem esse tipo de análise. Quando você usa GRI e SASB de forma complementar, aplicando a materialidade dupla, você garante uma comunicação completa, que atende tanto às expectativas de stakeholders diversos quanto às necessidades específicas dos investidores, maximizando o valor empresarial de forma sustentável. No capítulo 2, entendemos o conceito de materialidade. Identificar temas que realmente importam para o negócio e stakeholders é crucial. A materialidade financeira versus impacto. Destaca como o SASB foca em riscos financeiros, enquanto o GRI abrange impactos sociais e ambientais mais amplos, orientando decisões estratégicas confiáveis. Vamos falar agora sobre os princípios fundamentais da materialidade em relatórios ESG. Entender esses princípios é essencial para você fazer uma análise de materialidade de qualidade. O primeiro princípio é a relevância dual. Isso significa que os temas materiais devem ser importantes tanto para o negócio quanto para os stakeholders. Não adianta escolher um tema só porque a empresa acha importante, se os stakeholders não se importam com ele. E também não adianta escolher um tema só porque os stakeholders pedem, se ele não tem relevância real para o negócio. A materialidade está justamente na interseção dessas duas perspectivas. O segundo princípio é a atualização contínua. A materialidade não é estática, ela muda conforme o contexto muda. Novas regulações surgem, novas expectativas dos stakeholders aparecem, o mercado evolui, a própria empresa se transforma. Por isso, é essencial revisar periodicamente a análise de materialidade, pelo menos uma vez por ano, ou sempre que houver mudanças significativas no contexto. E o terceiro princípio é a transparência metodológica. Você precisa deixar claro como identificou os temas materiais, quais critérios usou para selecionar e priorizar, quais stakeholders foram consultados, como os dados foram coletados e analisados. Essa transparência traz credibilidade para o relatório e permite que as partes interessadas entendam e confiem no processo. Seguir esses três princípios garante que sua análise de materialidade seja robusta, relevante e confiável. No capítulo 3, abordamos o processo de mapeamento de materialidade. O engajamento de stakeholders é vital, envolvendo diálogo com partes internas e externas. A identificação de temas e a priorização são etapas críticas, culminando na construção da matriz que visualiza o impacto versus importância. Vamos agora para exemplos práticos de matriz de materialidade em diferentes setores, para você entender como isso funciona na prática e ver que cada setor tem suas particularidades. Vamos começar com o setor financeiro, usando o exemplo do banco XYZ. Para um banco, os temas materiais mais relevantes incluem governança corporativa, porque a gestão de riscos e a transparência são fundamentais para a confiança dos clientes e investidores. Outro tema muito importante é a inclusão financeira, ou seja, como o banco está contribuindo para democratizar o acesso a serviços financeiros, atendendo populações vulneráveis e promovendo o desenvolvimento econômico. Agora vamos para o setor manufatureiro, com o exemplo da indústria ABC.
Aqui, os temas materiais são bem diferentes. As emissões de carbono são prioritárias, porque a indústria geralmente tem um impacto ambiental significativo e há pressão crescente para reduzir a pegada de carbono. A segurança do trabalho também é crítica, porque ambientes industriais envolvem riscos ocupacionais que precisam ser gerenciados rigorosamente. E por último, o setor de comércio, com o Varejo 123. Aqui, a cadeia de suprimentos ética é um tema material central, porque o varejo depende de fornecedores, e a grande preocupação com trabalho escravo, trabalho infantil e condições inadequadas na cadeia. A diversidade também é prioritária, tanto na força de trabalho quanto no atendimento a diferentes públicos. Esses exemplos mostram que a materialidade é específica para cada setor e cada contexto. Vamos falar agora sobre como visualizar a biomatriz de materialidade, que é uma ferramenta gráfica muito poderosa para comunicar os resultados da análise de materialidade. A matriz de materialidade geralmente é representada em um gráfico de 2 dimensões. No eixo horizontal, você coloca a importância para um negócio e no eixo vertical, a importância para os stakeholders. Cada tema é posicionado na matriz de acordo com essas 2 dimensões, criando uma visualização clara das prioridades. Os temas que aparecem no quadrante superior direito, ou seja, aqueles que são muito importantes tanto para o negócio quanto para os stakeholders, são classificados como de alta prioridade. Esses são os temas críticos, que devem receber atenção máxima, investimento de recursos e comunicação destacada no relatório de sustentabilidade. São os temas que realmente fazem diferença. Já os temas que aparecem nos quadrantes intermediários são classificados como de média prioridade. São temas relevantes, mas que têm menor urgência ou impacto. Isso não significa que devem ser ignorados, mas que podem receber menos ênfase no relatório e menos recursos imediatos. E tem os temas de baixa prioridade, que aparecem no quadrante inferior esquerdo, que podem ser monitorados, mas não precisam de ação imediata. É importante destacar que o monitoramento contínuo é essencial. A posição dos temas na matriz pode mudar ao longo do tempo, conforme o contexto evolui. Novas tendências surgem e as expectativas dos stakeholders se transformam. Por isso, a matriz precisa ser revisada periodicamente. No capítulo 4, exploramos como GRI e SASB guiam o mapeamento de materialidade. O GRI oferece diretrizes completas para a identificação de temas relevantes e gestão de impactos ESG. O SASB foca em padrões setoriais, atendendo necessidades dos investidores e garantindo comparabilidade entre empresas. Vamos falar agora sobre os benefícios concretos de usar os padrões GRI e SASB de forma integrada. E olha, os benefícios são significativos e justificam totalmente o esforço de integração. O primeiro grande benefício é a capacidade de atender múltiplos públicos com um único relatório, ou com relatórios complementares. Você consegue atender às expectativas de investidores que querem informações financeiramente materiais do SASB e, ao mesmo tempo, atender reguladores, comunidades, colaboradores e outros stakeholders que querem uma visão mais ampla dos impactos que o GRI oferece. Isso economiza tempo e recursos, porque você não precisa fazer relatórios completamente separados para cada público. O segundo benefício é o aumento da credibilidade. Quando você usa frameworks reconhecidos internacionalmente, você reduz redundâncias, porque os processos de coleta de dados e análise são padronizados. E você aumenta a confiabilidade dos dados, porque os frameworks têm metodologias robustas e são auditáveis. Isso traz mais confiança para quem lê o relatório. E o terceiro benefício é a gestão integrada de riscos e oportunidades ESG. Ao usar GRI e SASB juntos, você consegue ter uma visão completa, identificando tanto os impactos que a empresa causa, quanto os riscos e oportunidades que questões ESG trazem para a empresa. Isso permite uma gestão mais estratégica, proativa e eficaz da sustentabilidade. Então, a integração dos padrões não é apenas uma boa prática, é uma vantagem competitiva real para a organização. Agora vamos falar sobre os desafios que você vai enfrentar ao aplicar os padrões GRI e SASB. É importante conhecer esses desafios para se preparar adequadamente e superá-los. O primeiro desafio é a complexidade dos dados. Relatórios de sustentabilidade exigem coleta e validação de dados de múltiplas fontes: financeiro, recursos humanos, operações, cadeia de suprimentos, meio ambiente.
Muitas vezes, esses dados não estão centralizados, não estão padronizados ou simplesmente não existem e precisam ser criados do zero. Isso exige sistemas robustos de gestão de dados, processos claros de coleta e validação, e muita coordenação entre áreas. O segundo desafio é o alinhamento organizacional. Para produzir um relatório de sustentabilidade de qualidade, você precisa coordenar diversas áreas internas da empresa, cada uma com suas prioridades e linguagens. Além disso, você precisa harmonizar expectativas externas de diferentes stakeholders, que muitas vezes têm interesses conflitantes. Isso exige habilidades de comunicação, negociação e liderança. E o terceiro desafio são as mudanças constantes. O cenário de sustentabilidade está em evolução acelerada. Surgem novas regulações, novos frameworks, novas expectativas de mercado, novas tecnologias. Os próprios padrões GRI e SASB são atualizados periodicamente. Isso exige que você esteja constantemente se atualizando, acompanhando tendências, participando de eventos e treinamentos. Esses desafios são reais, mas são superáveis com planejamento, dedicação e investimento adequado em pessoas, processos e tecnologia. No capítulo 5, discutimos boas práticas para relatórios de materialidade. A transparência metodológica é essencial, documentando critérios e processos de seleção. A inclusão efetiva garante participação genuína dos stakeholders. A comunicação clara apresenta resultados de forma objetiva e acessível para diferentes públicos. Vamos falar agora sobre as ferramentas e recursos que você pode usar para apoiar o mapeamento de materialidade e a elaboração de relatórios GRI e SASB. A boa notícia é que você não está sozinho, existem muitos recursos disponíveis. Primeiro, os guias práticos oficiais do GRI e do SASB. Esses guias são disponibilizados gratuitamente nos sites das organizações e são extremamente detalhados. Eles explicam passo a passo como aplicar os padrões, trazem exemplos práticos, esclarecem dúvidas comuns e oferecem orientações específicas por setor. Esses guias são o ponto de partida essencial para qualquer projeto de relatório de sustentabilidade. Segundo, existem softwares e plataformas especializadas que facilitam muito a coleta, organização e análise de dados ESG. Essas ferramentas automatizam processos, centralizam informações, geram relatórios e dashboards e garantem a rastreabilidade dos dados. Algumas plataformas conhecidas incluem a Enablon, a Workiva, a Diligent ESG, entre outras. Investir em tecnologia adequada pode fazer uma diferença enorme na eficiência e na qualidade do trabalho. E terceiro, consultorias especializadas e programas de treinamento. Existem empresas de consultoria que têm expertise profunda em sustentabilidade e podem apoiar desde o diagnóstico inicial até a publicação do relatório. E existem também treinamentos e certificações que capacitam profissionais continuamente, acelerando a curva de aprendizado e garantindo que você esteja sempre atualizado com as melhores práticas. Usar esses recursos de forma estratégica vai facilitar muito o seu trabalho e aumentar a qualidade dos seus relatórios. Vamos agora para estudos de casos reais de empresas que aplicaram com sucesso os padrões GRI e SASB. Esses exemplos vão te inspirar e mostrar como isso funciona na prática. O primeiro caso é a Diageo, uma das maiores empresas de bebidas do mundo. A Diageo integrou os padrões GRI e SASB em seus relatórios de sustentabilidade, conseguindo uma transparência excepcional. Eles conseguem comunicar tanto os impactos sociais e ambientais das suas operações, quanto as questões financeiramente materiais que interessam aos investidores, como gestão responsável do álcool, uso da água e práticas de marketing. O resultado foi um aumento significativo na confiança dos stakeholders. O segundo caso é a General Motors, gigante do setor automotivo. A GM focou em materialidade financeira usando o SASB, destacando temas como segurança dos veículos, eficiência de combustível e emissões. Ao mesmo tempo, usou o GRI para reportar impactos sociais mais amplos, como diversidade na força de trabalho e desenvolvimento de comunidades. Essa abordagem integrada fortaleceu a posição da GM no mercado de capitais. E o terceiro caso é a City Developments Limited, de Singapura, uma empresa de desenvolvimento imobiliário.
Eles se destacaram pelo envolvimento amplo de stakeholders no processo de materialidade, consultando investidores, clientes, colaboradores, comunidades e reguladores. O resultado foi uma matriz de materialidade robusta que realmente reflete as prioridades de todos os envolvidos e um relatório altamente credível. Esses casos mostram que é possível e vale muito a pena. Vamos falar agora sobre algo absolutamente essencial para o sucesso do mapeamento de materialidade: o envolvimento genuíno das partes interessadas. E quando eu digo genuíno, é porque não pode ser apenas uma formalidade ou uma caixa para marcar no checklist. O envolvimento das partes interessadas transforma o mapeamento de materialidade de um simples exercício técnico, feito apenas internamente pela equipe de sustentabilidade, em uma ferramenta estratégica poderosa que realmente orienta as decisões da empresa. Quando você ouve de verdade o que os stakeholders têm a dizer, quando você entende as preocupações deles, as expectativas deles, você consegue alinhar a estratégia de sustentabilidade da empresa com o que realmente importa. Esse engajamento é crucial para garantir que os relatórios reflitam verdadeiramente as prioridades e preocupações dos stakeholders, não apenas o que a empresa acha que é importante. E isso fortalece a estratégia de sustentabilidade como um todo, porque ela passa a ser construída de forma colaborativa, com legitimidade e relevância. Existem várias formas de engajar stakeholders: pesquisas, entrevistas, grupos focais, painéis consultivos, workshops, consultas públicas. O importante é escolher os métodos adequados para cada público e garantir que o processo seja transparente, inclusivo e que os resultados sejam efetivamente considerados nas decisões. Quando você faz isso bem, o relatório de sustentabilidade deixa de ser apenas um documento de prestação de contas e se torna uma ferramenta de diálogo, de construção de confiança e de transformação real. No capítulo 6, exploramos tendências e o futuro dos relatórios ESG. A dupla materialidade integra impacto e relevância financeira. A convergência de padrões, como ISSB e CSRD, promove a harmonização global. Tecnologias como IA e blockchain aumentam a confiabilidade e transparência dos dados. Vamos falar agora sobre o impacto real que o mapeamento de materialidade tem na estratégia corporativa. Porque isso não é apenas sobre fazer um relatório bonito. É sobre transformar a forma como a empresa opera e cria valor. O primeiro impacto é no direcionamento de investimentos. Quando você sabe quais são os temas materiais, você consegue direcionar recursos de forma estratégica para iniciativas sustentáveis que realmente fazem diferença. Ao invés de pulverizar investimentos em várias frentes sem priorização, você foca naquilo que é mais relevante tanto para o negócio quanto para os stakeholders. Isso aumenta a eficiência e o retorno dos investimentos em sustentabilidade. O segundo impacto é na gestão de riscos ESG. O mapeamento de materialidade melhora significativamente a capacidade da empresa de identificar e mitigar riscos ambientais, sociais e de governança. Você antecipa problemas, se prepara melhor, reduz vulnerabilidades e aumenta a resiliência da organização. Isso protege o valor da empresa a longo prazo. E o terceiro impacto é na reputação e na confiança. Quando você é transparente de forma autêntica, quando você mostra que realmente escuta os stakeholders e age com base nessas informações, você fortalece a reputação da empresa. Isso melhora o relacionamento com clientes, investidores, colaboradores, comunidades e reguladores. E confiança, como já falamos, é um dos ativos mais valiosos de qualquer organização. Então, o mapeamento de materialidade não é um fim em si mesmo, é um meio para uma gestão mais estratégica, responsável e sustentável. E chegamos ao final do nosso curso de relatórios GRI. ERI é SASB e mapeamento de materialidade. Vamos encerrar com algumas orientações práticas para você aplicar tudo o que aprendeu aqui. Primeiro, revise os conceitos que estudamos e comece a colocá-los em prática. Construa a sua matriz de materialidade, identifique os temas relevantes para a sua organização, engaje os stakeholders, priorize as questões e use isso para direcionar a sua estratégia de sustentabilidade. A teoria só faz sentido quando vira prática. Segundo, explore os recursos oficiais do GRI e do SASB. Acesse os sites, baixe os guias, estude os padrões específicos do seu setor,
Veja exemplos de relatórios de outras empresas. Quanto mais você se aprofundar, mais preparado você estará para produzir relatórios completos e de alta qualidade. Terceiro, engaje suas equipes e stakeholders em um diálogo contínuo. Sustentabilidade não é trabalho de uma pessoa só, é um esforço coletivo. Envolva as diferentes áreas da empresa, ouça os stakeholders regularmente e construa uma cultura de transparência e responsabilidade. E por último, acompanhe as tendências. O campo da sustentabilidade está em constante evolução, com novas regulações, novos frameworks e novas expectativas surgindo o tempo todo. Mantenha-se atualizado para garantir que seu trabalho continue relevante. Eu quero agradecer de coração pela sua participação neste curso. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E o certificado gratuito pode ser emitido seguindo o passo a passo na descrição do vídeo e no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso na sua jornada!